E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu retoque de raiz que deu muito mais certo do que eu imaginava. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas. Gente, e hoje eu vou trazer mais um retoque de raiz com esse botox que ganhou meu coração de um jeito que eu nem sei explicar. E dessa vez eu fiz um passo a passo um pouco diferente do que eu fiz nas últimas vezes. Eu confesso que minha expectativa não estava tão alta assim, mas no final das contas o resultado saiu muito melhor do que eu imaginava e eu simplesmente tive o melhor resultado de botox que eu já tive até hoje. Mas antes de começar, eu já te peço para você deixar um like logo no início do vídeo, porque um gesto que não custa nada para você é muito importante para mim. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, assim você não perde nenhum conteúdo e garante os cabelos muito mais saudáveis. E também ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. E se você gosta do conteúdo desse canal e quer apoiar o Cantinho, você pode clicar no botão Valeu Demais e assim também fazer parte desse projeto e da história desse canal. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar tudinho aqui na tela e na descrição pra vocês. Bem, eu começo mostrando pra vocês como é que tá a raiz do meu cabelo após 56 dias de retoque de raiz, quase completando 2 meses. Nesse último retoque especificamente, desde os 40 dias após o retoque, eu já tava agoniada para que chegasse logo o dia de fazer o retoque no cabelo de novo. Como vocês podem notar, a minha raiz já tava super grande e onde eu já tinha alisado previamente não voltou a cachear. E esse é o resultado que eu tenho obtido com esse botox até o momento. E como vocês podem observar também, o comprimento do cabelo que eu fiz o botox tem aproximadamente uns 3 meses e meio. Ele também não voltou à curvatura que era antes. Aplicando esse botox na intenção de alisamento, esse botox dá sim resultados incríveis. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu já falei isso em outros vídeos, mas não sei porque sempre me perguntam a mesma coisa sempre, é que eu não lavo o cabelo antes de fazer a aplicação do botox e não uso shampoo anti-resíduo hora nenhuma, nem antes nem depois. O que eu sim faço é lavar o cabelo depois, porém usando o shampoo normal. Bem, eu tinha lavado o meu cabelo no dia anterior e tinha feito um tratamento nele usando a máscara de bananeira da Haskell, que ela é maravilhosa e eu tinha amado o resultado dela no meu cabelo. Deixei meu cabelo secar naturalmente, usei um finalizador, fiz uma rotina capilar completa, tá? E no dia do retoque, eu simplesmente fiz o retoque sem lavar o cabelo antes. Eu fui aplicando o botox primeiramente no contorno da cabeça e depois eu fui aplicando o botox de trás pra frente do cabelo. Eu não fiz uma organização tão linda como eu tinha feito das outras vezes, porém eu consegui sim aplicar o botox por toda a raiz do cabelo sem deixar nada de fora. E após aplicar todo o botox, eu vim passando um pente fino de mecha a mecha para garantir que todo o produto tinha se espalhado certinho e nada tinha ficado sem o botox. E após terminar de aplicar todo o botox pelo cabelo, algo que eu fiz diferente das outras vezes foi ter aplicado um creme Scala por todo o comprimento do cabelo, porque assim na hora de enxaguar o cabelo eu já evito um acúmulo desnecessário de química pelo comprimento. No meu retoque de raiz anterior com esse botox, eu não fiz essa parte de proteção dos fios e eu senti que meu cabelo terminou esse processo muito mais ressecado, mesmo não passando prancha no comprimento em momento nenhum. No entanto, nesse retoque eu já senti totalmente diferente o resultado justamente por ter feito essa proteção dos fios antes. E depois da aplicação do botox e do creme Scala, eu vim com uma sacolinha plástica no cabelo para manter a umidade e aquecer um pouco a região e por cima dessa sacola eu vim com uma touca de alumínio. Vale lembrar que se por um acaso você for usar uma sacolinha também na cabeça, lembre-se que se sua sacola tiver a logomarca de alguma empresa, essa logomarca tem que estar para fora e não encostada com o cabelo, tá certo? Gostou dessa dica? Se inscreve aqui no canal. E após 1 hora de pausa do botox na raiz do meu cabelo, eu retirei o produto no chuveiro. E dessa vez eu retirei mais produto do que das outras vezes. Eu confesso que dessa vez eu fiquei com medo do alisamento não sair tão bom quanto das outras vezes, mas no final deu tudo certo. Eu acredito que eu deixei em torno de 20 a 30% de produto no meu cabelo, tá bom? Após o enxágue, eu já senti que o cabelo reduziu muito de volume, porém não alisou nada, porque essa parte
parte do alisamento somente é feita com a prancha. Após isso, eu vim desembaraçando o cabelo e apliquei no comprimento dos meus fios o resgate imediato da Eudora, como eu também fiz no meu último retoque de raiz, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. E se por um acaso você quiser adquirir qualquer um dos produtos que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou deixar tudinho aqui na descrição, links confiáveis para você comprar, tá bom? E usando esse resgate imediato, eu já faço uma reconstrução no meu cabelo, enquanto eu também protejo ele das fontes de calor que estão por vir. E depois disso, eu já fui para a parte que pra mim é a pior. Quem me acompanha aqui sabe que pra mim a parte mais sofrida é a parte de secar o cabelo. É super demorado porque eu seco o cabelo com produto, então demora muito. Primeiro eu começo batendo o secador pelo comprimento do cabelo, eu vou fazendo da raiz às pontas porque eu senti que dessa maneira fica mais fácil de secar. E depois que eu já sentia que o cabelo não estava mais tão encharcado, eu vinha com a escova secadora. Foi um processo bastante demorado, eu tive que dividir meu cabelo em mechas para conseguir uma boa secagem e também dei uma ênfase em alisar a raiz do meu cabelo para facilitar na hora de passar a prancha depois. Não sei quanto tempo depois eu terminei de secar o cabelo, depois eu fiz uma pausa para comer, para descansar um pouquinho, porque minhas energias já tinham acabado. E esse é o resultado do meu cabelo seco só com a escova secadora. E a partir daí eu comecei a fazer muitas coisas diferentes que eu nunca tinha feito no meu cabelo antes. Porém, eu gostei muito dessas mudanças que eu fiz no resultado final. Eu comecei pranchando o contorno da minha cabeça e eu separei umas mechinhas bem fininhas, como vocês podem ver aí no vídeo. E eu fiz dessa maneira porque justamente quando eu faço as divisões tradicionais, essa parte da frente do cabelo eu não consigo alisar tão bem. E é uma das partes que mais aparece do cabelo, então dessa vez eu resolvi fazer diferente, dar uma atenção maior, para garantir um bom alisamento no contorno do cabelo. Se vocês forem acompanhando aqui os vídeos de retoque que eu tenho no canal, vocês vão ver que um vídeo nunca é igual ao outro, sempre tem algo que eu vou mudando, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu faço isso porque todas as vezes que eu termino o retoque de raiz, eu analiso esses retoques e eu vejo em que eu posso melhorar para garantir um cabelo cada vez mais liso e mais saudável, já que esse é o meu objetivo. E esse é o resultado do alisamento na parte da frente do meu cabelo e dá pra ver que ficou bem seladinho. Depois eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes, que foi começar o alisamento pelo topo da cabeça. Aí você me pergunta, mas Evelyn, por que isso? Calma que eu tenho uma explicação. Todas as vezes que eu faço um retoque de raiz, esse topo da cabeça não fica com um resultado legal. E isso tava me incomodando muito, porque atrás eu até consegui uma redução de volume legal, porém no topo da cabeça eu não tava conseguindo isso de jeito nenhum. Então eu fui começando por aí porque eu queria dar uma atenção maior também, eu queria um bom resultado. Eu tava mais descansada, então eu resolvi investir nessa parte da cabeça. Gente, eu sei que dá maior trabalheira, porém, quando a gente vai conhecendo o nosso cabelo, a gente vai aprendendo a fugir do que todo mundo faz e vai se adaptando à realidade dele. Então eu peguei esse meio da cabeça e eu fui fazendo desde a parte de baixo até a parte de cima com toda a calma e paciência do mundo. Esse retoque de raiz foi bastante demorado. E após fazer essa parte do meio da cabeça, eu vim pranchando a parte da frente e depois a parte de trás. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço isso há muito tempo e recentemente uma youtuber famosa aqui começou a fazer isso também, um monte de gente comentando que nunca tinha visto isso, que era de novidade. Mas quem tá aqui comigo sabe que eu faço isso só de hoje. Mas se por acaso vocês querem saber como é que eu faço para fazer a parte da frente e depois a parte de trás, eu vou deixar toda a minha playlist aqui de retoques de raiz para vocês se deliciarem, tá certo? E após pranchar tudinho, eu quero deixar aqui algumas informações que precisam ser destacadas. A primeira é que eu passo a prancha somente na raiz e eu não passo nenhuma vez no comprimento do cabelo. A prancha no processo de alisamento está numa temperatura extremamente alta, então de forma nenhuma eu desço ela para os meus fios, até porque eles já estão alisados e não tem necessidade nenhuma. A segunda informação é que por ter tirado mais produto do meu cabelo dessa vez, eu senti que meu cabelo terminou bem mais leve do que das outras vezes. E eu gostei muito do cabelo assim. Porém, eu ainda tinha resquício de botox no meu cabelo e eu resolvi não manter esse botox por muito tempo. Então eu esperei um pouquinho e fui lavar depois. Então assim que passou um tempo, a cabeça esfriou, eu fui lavar a cabeça com o shampoo hidratante. Nada de anti-resíduo. E como vocês podem ver, o cabelo ficou extremamente baixinho e liso.
Eu amei demais esse resultado. E depois do shampoo, eu já fui aplicando o neutralizante tanto no comprimento do cabelo quanto no couro cabeludo. Quem me acompanha aqui sabe que pra mim o uso do neutralizante é indispensável. E também foi ele que eu usei como tratamento imediato pós-química. Eu pentei o meu cabelo com ele, depois eu vou enluvando mecha a mecha para garantir que todo o cabelo tenha recebido esse neutralizante. E esse é o resultado do meu cabelo molhado, gente. A parte de trás do meu cabelo ficou muito boa. Eu tô muito satisfeita com esse resultado. Eu deixei o Neutroquímica uns 15 minutinhos no meu cabelo, coloquei uma touca de alumínio e depois eu usei o condicionador. Eu mostrei a duplinha de shampoo e condicionador que eu usei no meu cabelo e aqui eu quero deixar uma informação extra. Quem assistiu meu último vídeo de pós-química viu que eu usei essa duplinha de shampoo e condicionador e eu senti que ele deu uma ressecada nos meus fios. Porém, nesse retoque de raiz, depois de ter usado a prancha várias vezes e a raiz do cabelo tá ressecada por conta disso, eu usei esse shampoo e senti um efeito completamente hidratante no cabelo. Eu gostei demais, foi a primeira vez que eu usei esse shampoo e senti esse efeito. Porque todas as outras vezes que eu tinha usado esse shampoo, eu tinha sim sentido esse efeito mais de ressecado. Já o condicionador é perfeito, maravilhoso, zero defeitos, parece uma máscara. Eu amei, sou apaixonada por ele. E para finalizar o cabelo, eu também resolvi inovar. Usei 2 finalizadores diferentes. Eu usei o Boost da Hair Plastia para devolver hidratação para o meu cabelo e usei o óleo em creme da Dabelli porque eu sinto que ele deixa o meu cabelo perfeito, maravilhoso quando eu uso ele e seco o cabelo naturalmente. E eu sinto que essa junção deu super certo. E esse foi o resultado do meu cabelo molhado. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Eu confesso que eu gostei demais. Agora eu deixo para vocês o resultado do cabelo seco após 4 dias de retoque de raiz. E eu senti que o meu cabelo terminou esse procedimento muito mais cuidado, muito mais nutrido, menos danificado e muito mais bonito. Eu tô amando. E aí, o que é que você achou desse retoque de raiz? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!